Boa noite, pessoal. Hoje trataremos o momento angular. Na última aula, vimos que os estados estacionários do átomo de hidrogênio, os estados estacionários do átomo de hidrogênio estão rotulados com três números quânticos, N, L e M, onde o número quântico N é conhecido como número quântico principal. Ele determina a energia do estado. E a energia estava dada pela seguinte expressão: menos m sobre 2 vezes h cortado ao quadrado vezes a carga do elétron ao quadrado sobre 4πy0 ao quadrado, tudo vezes 1 sobre n ao quadrado. E também, toda essa parte aqui tínhamos chamado de E1. Então, isso seria igual. Esse aqui eu errei. Aqui é EN. EN seria igual a E1 sobre N ao quadrado, onde N pode ser 1, 2, 3, era um número inteiro positivo, né? Veremos agora que os números quânticos L e M, eles estão relacionados com o momento angular orbital. Já. Na mecânica clássica, a energia e momento angular são quantidades fundamentais conservadas. E não é surpresa que o momento angular tem um papel significativo na teoria quântica. Na verdade, o papel do momento angular é muito importante. Classicamente, o momento angular de uma partícula em relação a um ponto está dada pela expressão seguinte: o momento angular, isso aqui é classicamente, é igual a o vetor R, produto vetorial, o vetor momento linear, onde, digamos, você tem um ponto fixo aqui e a partícula, digamos, passa em essa direção. Então, o momento linear dessa partícula, digamos, a velocidade vezes a massa, esse momento linear está dado por esse vetorzinho aí, e você traça a partir desse ponto um vetor posição R, que não necessariamente é perpendicular ao momento linear, tá? Então, o produto vetorial R vezes P te dá um momento angular. Então, digamos, se você tem o vetor, aqui é o ponto O, a respeito ao qual você está calculando esse momento angular. O vetor R ele está dado pelas suas componentes x, y, z. O momento linear também tem suas componentes px, py e pz. Então, a partir desses dois vetores, você calcula o vetor momento angular, que seria igual a Lx, Ly, Lz, onde, quando você faz o produto, você pode verificar isso aqui. Lx vai ser igual a ypz menos zpy. A componente do momento angular no eixo y vai ser igual a zpx menos xpz. E a componente do momento angular no eixo z vai ser igual a xpy menos ypx. Também
podemos lembrar aqui que os operadores momento estão dados pelas seguintes relações. No caso, o operador momento no eixo x é igual a menos IH cortado derivada em função de x. PY é igual a menos IH cortado derivada em função de y, e PZ é igual a menos IH cortado derivada em função de z. Tá? Então, vamos até aqui só. O movimento agora é horizontal, fica mais fácil assim. Na seguinte seção, obteremos os autovalores do operador momento angular. Então, temos o operador momento angular. Vamos tentar calcular os seus autovalores. E vamos fazer isso através de uma técnica algebraica que nos fará lembrar daquela que utilizamos quando analisamos o oscilador harmônico. Ela é toda baseada numa exploração engenhosa das relações. Então, veremos aqui bastante as relações de comutação. Após encontrar esses autovalores, passaremos a encontrar as autofunções. E essa parte não será muito fácil. Então, vamos calcular os autovalores do momento angular. Mas primeiro vamos demonstrar que os operadores Lx e Ly não comutam. Tá? Então vamos lá. Lx, Ly. O comutador dele é igual a... Primeiro eu coloco aqui Lx, que está aqui. Seria ypz menos zpy, vírgula. Agora Ly, que está aqui. zpx menos xpz. E agora vamos agrupar primeiro esse com esse. Então, vou ter aqui o comutador entre ypz e zpx. Menos, quer dizer, esse com esse novamente. Seria zpy, C vezes, né? zpy, vírgula, zpx. Tá? Agora, esse com esse. Seria menos também ypz, vírgula, xpz. E por último, esse com esse. Seria agora mais, né? Menos com menos, mais. Mais zpy, xpz. Eu vou colocar esse cara mais para baixo, porque eu quero mostrar aqui uma coisa. Seria mais, né? zpy, xpz. Aqui eu vou colocar em evidência o z. Isso aí vai ficar zpy, px. E aqui eu vou colocar em evidência o pz. Para esse lado, pz. E dentro vai ficar y comutando com x. Comutador de y e x, perdão. Mas, pelas regras de comutação do momento linear e do vetor posição, que eu tenho aqui no Scratch, observe, os únicos que não comutam são esses daqui, ó. Todas as outras relações, elas comutam. X, y, z, todas as posições entre elas, né? Os momentos lineares, as componentes do momento linear também, todas elas comutam entre si. E os cruzados, os términos cruzados também, todos eles comutam, né? Então, aqui temos py, px.
PYPX é igual a zero. O comutador deles, né? Eles comutam. De igual maneira, é o YX também. Eles comutam. Então, essa expressão vai ficar apenas esse cara aqui, né? YPZ, ZPX. Eu acho que não preciso mais do Scratch. Isso mais ZPY, XPZ. Tá? E agora vamos multiplicar. Aqui seria IPZ, ZPX menos ZPX, IPZ mais ZPY, XPZ. E bem separado, vou botar aqui porque eu quero fazer alguma coisa aí. XPZ vezes ZPY. Tá? Observe aqui, eu vou mudar a cor aqui, que vai me ajudar a visualizar melhor. Vamos botar essa daqui. Observe que PX e todo esse termo aqui, eles comutam, tá? Então, eu vou passar esse para frente dele. O primeiro que eu vou fazer aí. O que mais? Vamos ir botando já aqui. Tá? Então, vai ficar aqui. Esse cara aqui, esse Z, ele comuta com todo esse pedaço. E esse pedaço, entre eles também, eles comutam. Isso aqui é IPX. E todo esse termo aqui comuta com o C, como eu tinha falado. Então, eu vou passar o Z para trás dele. Tá? Aqui esse cara vai ficar assim, ó. O Z, o PYX comuta com o Z. Então, eu vou passar o Z para cá. Tá? E aqui, o PZ comuta com esse cara. Então, eu vou passar o PY para frente. Tá? Então, vamos ver como que fica tudo. Vamos mudar a cor novamente. E vamos ter que o comutador entre LX e LY vai ser igual a YPX vezes, né? Então, aqui, YPX, que mandei para frente, vezes PZZ, menos. Aqui, como é que vai ficar? O Z vai para trás, então para frente fica YPX, que esse cara, né? Ele vai para frente do Z, e o Z vai atrás, ZPZ, mais esse cara vai tudo para frente, né? Ficaria PYX e o Z vai atrás dele, ZPZ, menos. Aqui como seria? Esse PY vai para frente, vai ficar do lado do X, né? XPY e o PZZ vai para trás, tá? Então, isso vai ficar igual, ó, olha, esse cara aqui eu vou colocar em evidência. E vai ficar IPX e vou ter um comutador, ó, olha só, esse cara menos esse cara é o comutador de PZ e Z, né? E aqui também é mais ou menos parecido, olha. Vou colocar em evidência, então, X. Aqui como é? Aqui era XPY. Né? XPY. Eles comutam, né? Eles dois comutam, né? Então, posso colocar o X na frente e vou ter XPY. E aqui também tem o XPY com sinal negativo. E dentro vou ter o comutador de Z e PZ. Tá? O comutador de Z e PZ, olha, aqui no Scratch, Z e PZ é IH cortado. E DPZZ, né, o contrário, seria menos IH cortado.
né? Então, colocando o IH cortado em evidência, vou ter IH cortado vezes XPY menos YPX. E esse é o comutador entre LX e LY. Tá? Agora sim não me interessa mais o Scratch. E esse cara aqui, ó, eu já vi por aí ele em algum lugar. Tá aqui, ó. É o XPY, YPX. XPY menos YPX. É o LZ. É o LZ. Então, o comutador de LX e LY vai ser igual a IH cortado LZ. Bom, está demonstrado que eles não comutam, né? E analogamente, se você fizer, olha, tem uma relação cíclica aqui. LY com LZ, isso vai ser igual a IH cortado LX. E, analogamente, LZ com LX vai ser igual a IH cortado LY. Né? Então, essas três aqui, são as relações fundamentais de comutação. Relações fundamentais de comutação para um momento angular. Todo o que veremos a continuação será obtido a partir dessas relações aqui. Tá? Observe que Lx, Ly e Lz são observáveis incompatíveis, né? Eles não comutam. Para ver isso, precisamos lembrar do princípio de incerteza generalizado que eu tenho aqui no meu Scratch. Ele diz, dados dois observáveis, A e B, então aqui está errado. Então, a variância de um deles, a variância já é ao quadrado, né? Vezes a variância do outro, tem que ser maior ou igual a essa expressão aqui. E observe que aqui temos um comutador entre eles dois, né? Então, vamos aplicar esse princípio de incerteza para o caso de Lx e Ly, por exemplo. Tá, vamos acomodar aqui a janela. Então, vamos aplicar L. A variância de Lx ao quadrado, né, vezes a variância de Ly ao quadrado, isso aí tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2 vezes I, vezes o valor esperado do comutador entre Lx, perdão, Lx e Ly, entre esses dois operadores, tá? E todo ao quadrado, tá? Vou fechar o Scratch aqui. E esse comutador aqui é igual a IH cortado LZ. Então, esse produto aí vai ser maior ou igual, o I com o I se anula, e vou ter H cortado sobre 2, mas como está tudo ao quadrado, vai ser H cortado ao quadrado sobre 4, é isso, vezes o valor esperado do operador LZ, né, ao quadrado. Não, é o valor esperado dele ao quadrado. Então, ou você também pode expressar isso aí assim, já não o produto das variâncias, sino o produto dos desvios padrões, vai ser maior ou igual a raiz quadrada disso, vai ser h cortado sobre 2 vezes o valor absoluto do valor esperado do momento, da componente z do momento angular. Né? Então, eles não comutam.
seria inútil procurar estados que sejam autofunções simultâneas de Lx e Ly, por exemplo, né? Porque eles não comutam. Então, não existem essas autofunções simultâneas para esses caras. Então, vamos procurar outras. Vamos tentar procurar outras. Vamos começar com o momento angular ao quadrado, o quadrado do momento angular, tá? Quadrado do momento angular, L2, seria L ao quadrado, né? E ele é igual a L, a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado. Vamos demonstrar agora que esse cara aqui, ele comuta com Lx. Vamos lá, vamos demonstrar isso. Então, o comutador entre L quadrado e Lx, por exemplo, vai ser igual a... Aqui dentro eu coloco Lx ao quadrado, mais Ly ao quadrado, mais Lz ao quadrado, vírgula, Lx. Isso vai ser igual a... Vamos separar. Lx ao quadrado, comutador Lx. E comutador de Ly ao quadrado com Lx, mais o comutador de Lz ao quadrado com Lx. Isso aqui é Lx, 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 menos Lx, 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 né? É zero. Então, ficaria assim. Apenas esse e esse aqui, esses termos aí. Ly ao quadrado, Lx, mais Lz ao quadrado, Lx. Tá? E aqui eu vou utilizar uma propriedade que eu tenho aqui no Scratch. Vamos lá, Scratch. Essa propriedade aqui de comutadores. Isso, né? Essa parte aqui é Ly, Ly, Lx. Mais... Perdão, ainda não estou aplicando a propriedade, tá? Mais Lz, Lz, Lx. Simplesmente estou ordenando para ficar igual à propriedade. Então, eu chamo esse cara de A, B e C. E aqui também, depois eu aplico novamente a propriedade aqui, com esse termo aqui, A, B e C. Tá? Então, como vai ficar? Vai ficar A vezes o comutador de V e C, né? De Ly, Lx. Mais o comutador de A, que seria Ly, com C, que seria Lx, vezes B, Ly. Agora, o outro termo, esse aqui. Mais Lz, que seria o A, né? O comutador de B e C, Lz e Lx. Isso mais o comutador de B, não, de A e C, né? Lz e Lx vezes B, que seria Lz, tá? Aqui eu coloquei A, né? Aqui, esse cara aqui não era Ly. Então, vamos arrumar aqui. Aqui não é A, não, é Ly. Que é Ly, tá? Então, vamos lá. Ly, Lx, eu conheço. Esse eu vou colocar com outra cor melhor, para visualizar melhor. Vamos mudar. Esse termo aqui é igual a menos IH cortado Lz, né? Se não acreditam, vamos ver o Scratch aqui, ó, onde eu guardei. Ah, tá aqui. Ly, Lz, não, Ly, Lx, esse aqui. É menos IH cortado Lz. Ly, Lx é menos IH cortado Lz. Lz, Lx
é IH cortado LY. IH cortado LY. LZ, LX é IH cortado LY. Então, vamos substituir aí esses valores. Vamos fechar o Scratch, mudamos de cor e vai ficar L ao quadrado LX vai ser igual, então, a menos IH cortado LY LZ, né? Esse termo aqui todo. Agora, mais, ou menos, né? Porque tem um sinal menos. IH cortado LZ LY. Agora, esse termo aqui. Mais IH cortado LZ LY. Agora, esse aqui. Mais IH cortado LY LZ. Olha, esse cara aqui e esse cara aqui se anulam. E esse com esse também se anula. Então, demonstramos que L ao quadrado e LX comutam, né? Analogamente, podemos ver que para as outras componentes, LY, por exemplo, também o L quadrado comuta. E o L quadrado comuta com LZ também, né? Então, com essas regras de comutação, né, podemos afirmar também, de maneira mais compacta, que L quadrado comuta com o vetor momento angular, né? De maneira, aqui temos as três componentes, né? De maneira compacta seria assim, né? Igual a zero. E já que L ao quadrado ele é compatível, ele comuta, né, com qualquer dessas componentes, podemos, compatível com LX, ou LY, ou LZ, né? Então, podemos encontrar autoestados que sejam autoestados simultâneos entre L quadrado e alguma dessas componentes, digamos LZ. Então, podemos encontrar uma função, uma autofunção f, que seja autofunção simultânea de L quadrado e LC, por exemplo, né? Aqui, com L quadrado, teria um autovalor, digamos, um número qualquer, lambda, um autovalor. E para LZ, digamos, tem o autovalor mu, por exemplo. Então, se aplicamos o operador L quadrado em cima dessa autofunção f, isso vai ser igual ao seu respectivo autovalor vezes a função f, né? E também, se aplicamos o operador LZ na autofunção LF, isso vai ser igual ao autovalor da função LZ vezes f. Agora vamos, então, para encontrar esses autovalores, vamos fazer uso dos operadores de escada. Operadores de escada. A técnica dos operadores de escada é similar àquela que aplicamos no caso do oscilador harmônico. Então, vamos definir os operadores de escada. L mais vai ser igual a Lx mais ILY. E L menos é Lx menos ILY. Tá? Então, vamos ver qual é a relação entre esse operador de escada, ambos operadores de escada, e LZ. Qual é a relação entre ele e os operadores LZ e L ao quadrado, tá? Então, vamos começar com LZ. Vamos ver LZ, vamos descobrir
qual é o valor do comutador entre LZ e L mais ou L menos. Tá? Isso é igual a LZ, vírgula, Lx mais ou menos e Ly. E isso vai ser igual a, vamos agrupar, Lz com Lx mais menos i, Lz com Ly. E aqui do meu Scratch, das regras de comutação, Lz com Lx, isso aqui é igual a IH cortado Ly, mais menos I, esse cara aqui, Lz, Ly, seria menos IH cortado Lx. Aqui, esse I com esse I vai dar menos 1, com esse menos vai dar mais 1. Então, aqui vai ficar H cortado Lx. E aqui, normal, IH cortado Ly. Então, eu coloco em evidência o mais ou menos H cortado e vou ter aqui Lx mais ou menos I Ly. E esse cara aqui é o operador de escada. É ou L mais ou L menos, né? Então, eu tenho que a relação, o operador de comutação entre Lz e L mais ou L menos é igual a mais ou menos H cortado L mais ou L menos. Tá? Eu vou utilizar essa regra de comutação daqui a pouquinho. Tá? Agora, o que acontece com o comutador de L ao quadrado e L mais ou L menos? Tá? Isso vai ser igual a L ao quadrado com Lx mais ou menos e Ly. É isso, separando vai ficar o comutador de L ao quadrado com Lx mais ou menos i, o comutador de L ao quadrado com Ly. E o L quadrado comuta com as componentes do momento angular, né? Já tínhamos demonstrado isso. Então, esse aqui é zero, esse aqui é zero. Então, o operador L quadrado também comuta com os operadores de escada, né? Então, vamos utilizar essa daqui a pouquinho também. Tá? Eu sei, vamos lá. Eu vou usar essas duas regras daqui a pouco, essa e essa. Tá? Primeiro, eu sei que o operador L quadrado, supondo uma autofunção f, ele vai ser igual a autovalor vezes autofunção f. Agora eu vou ver o que o operador L quadrado faz com esse termo aqui, L mais menos f. Na verdade, eu vou demonstrar que esse aqui também é uma autofunção. Tá? Que esse aqui eu vou ter um autovalor vezes L mais menos f. É isso que eu vou demonstrar. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o operador L quadrado faz com o L mais menos f. Esse aqui é o operador de escada aplicado em f, né? Isso vai ser igual, como esse cara e esse cara comutam, né? Tá aqui, ó. A relação de comutação é zero. Então, isso é igual, eu posso mudar, né, as posições. Seria L mais menos L quadrado em f. E eu sei que L quadrado em f é lambda f, né? Então, L mais menos vezes lambda f. Eu posso tirar o lambda para fora e vou ter lambda, então L mais menos em f. Então, o que eu acabei de demonstrar? Que L ao quadrado em L mais ou menos em f vai ser igual a lambda em L mais menos f. O que estava procurando.
né? Olha, autofunção, essa é aqui, né? Tá nos dois lados, né? Esse aqui é o operador e esse aqui é o autovalor, né? Quer dizer, esse termo aqui, essa autofunção aqui é a autofunção do operador L quadrado e tem o mesmo autovalor que a autofunção f, lambda. Continua tendo lambda, né? Daqui a pouquinho eu vou juntar esse com o outro que vou demonstrar agora, tá? Aí eu vou deixar ele aí, mas daqui a pouco eu vou ordenar o que obtemos. Agora vamos ver o que o operador LZ faz em aquela L mais menos F, em essa autofunção. Também vamos demonstrar que isso aí é igual a um autovalor vezes L mais menos F, tá? Então, primeiro eu vou começar daqui. LZ, comutador de LZ com L mais menos, os operadores de escada, isso é igual a mais menos H cortado L mais menos, né? Então, vamos lá. LZ em L mais menos, vezes L mais menos, menos L mais menos LZ é igual a mais menos H cortado L mais menos. Então, vamos deixar LZ sozinho, tá? Porque é isso que eu quero. LC sozinho, digo, LC, L mais menos, que é isso que eu quero aqui. Então, LZ, L mais menos vai ser igual a mais menos H cortado L mais menos, mais, né, esse termo passa positivo para lá, L mais menos LZ. Então, em vez de colocar isso, eu vou colocar isso aqui, que é igual àquilo, né? LZ em L mais menos de F é igual a mais menos H cortado L mais menos em F mais L mais menos LZ em F. Esse cara aqui, sabemos que é igual a nu vezes F, né? Porque eu tenho partido de LZ vezes F é igual a nu vezes F, né? Que mais? L mais menos F eu vou deixar ele igual. Seria mais menos H cortado, L mais menos F, mais mu, L mais menos F. Coloco o L mais menos F em evidência e vou ter aqui mu mais ou menos H cortado. Isso é igual a LZ, L mais menos F, né? Da mesma maneira, olha, esse aqui, ó, é a autofunção. Esse aqui é o operador. E esse é o respectivo autovalor, né? Então, o que temos até o momento? Vamos arrumar tudo. Temos para o operador LZ, temos as autofunção F, né? Com autovalor mu, ou
L mais F também é uma autofunção, só que o autovalor seria mu mais h cortado, né? E a autofunção L menos F com autovalor mu menos h cortado, né? Então, é por isso que L mais se chama operador de subida. Ele sobe na escada. E L menos é o operador de descida. Eles aumentam, né? O L mais aumenta e o L menos diminui o autovalor de LZ, né? Estou no operador LZ. Eles aumentam ou diminuem em mais ou menos H cortado, os autovalores, tá? E o que acontece com L quadrado? Com L quadrado é mais simples. O autofunção, f terá autovalor lambda, tínhamos chamado de lambda. O operador de subida em f, que também é uma autofunção de L quadrado, terá o mesmo autovalor. E, analogamente, o operador de descida em f, que também constitui uma autofunção, também terá o mesmo autovalor. Legal. Então, o que temos em relação a L+? Para uma dada autofunção f, que tem autovalor mu, se aplicamos, vamos lá, vamos desenhar aqui a escadinha. A escadinha ficou meio torta. Tá? Se aplicamos o operador L+, então teríamos a autofunção L mais f, de autovalor μ mais h cortado. Se aplicarmos novamente, teríamos L mais ao quadrado f com autovalor μ mais 2h cortado. E assim. Mas haverá um limite, né? Haverá um limite, teremos um último aqui. Uma última autofunção, digamos, f, vamos chamar ela de f top. Com autovalor, que eu vou chamar por enquanto LH cortado. Tá? De tal maneira que essa seja a última, né? Então, o que tem que acontecer? Que se eu aplico novamente o operador L mais em f top, ele vai ter que dar zero, né? Para ser a última. Chega até aí. Tá? Pelo outro lado, se aplicamos a essa autofunção o operador de descida L menos, né, obteremos esse estado aqui, L menos f, com autovalor μ menos h cortado. E assim, o L menos ao quadrado f terá autovalor μ menos 2h cortado. E assim sucessivamente, até chegar a um limite inferior aqui, cujo autovalor eu posso chamar de f bottom, tá? Com autovalor L' h cortado. Tá? Que ainda eu estou chamando de L e L', esse de L, esse de subir de cima e esse L' de baixo, por enquanto, tá? Depois vamos encontrar, aqui são iguais. De tal maneira que esse aqui tem que ser o mais baixo, né? Então, se eu aplico um L- em essa autofunção de baixo, já não desce mais. Então, isso aí tem que dar zero. Tá? Essas seriam as condições dos dois limites. Aqui, esses daqui seriam autofunções de LZ ou também de L quadrado. E aqui temos
os autovalores respectivos de LZ apenas, tá? E os autovalores, eu vou botar aqui no cantinho, autovalores de L ao quadrado, eles vão ser todos, para esse caso, eles vão ser lambda, né? Então, se aplicamos isso às duas autofunções limites, a ft e fb, essas duas autofunções, o operador LZ em f do topo vai ser igual a, agora coloco o autovalor respectivo, h cortado L vezes f do topo, né? E LZ em f de baixo vai ser igual a h cortado L', o autovalor, vezes o f de baixo. Analogamente para L quadrado, f do topo vai ser o autovalor, que é lambda, f do topo. E L quadrado no f de baixo vai ser igual também, o mesmo autovalor, f de baixo, tá? Então, eu vou aplicar aqui uma regra que eu vou demonstrar no final da aula. Dessa parte aqui. A regra é a seguinte, que o operador L quadrado em f do topo, ele é igual a h cortado ao quadrado L vezes L mais 1 f do topo. Isso sabemos que é igual a essa parte aqui, isso aqui eu vou demonstrar no final quando eu acabar essa parte da aula, tá? Isso sabemos que é igual a lambda vezes f do topo, tá? E de maneira análoga, L ao quadrado no f de baixo vai ser igual a h cortado ao quadrado L' mais menos 1 agora, vezes L' menos 1. Isso aqui não está demonstrado aqui, vou demonstrar só depois. F do topo, de baixo, perdão. F de baixo é igual a lambda vezes f de baixo, tá? Então, daqui, ó, se igualamos, como aqui temos lambda, então essa parte aqui tem que ser igual a essa parte aqui, né? Porque ambos multiplicam a mesma. Se esse de cima é igual a lambda e esse de baixo é igual a lambda, então entre eles são iguais. Então eu tenho aqui vou colocar aqui lambda é igual a h cortado L vezes L mais 1. E lambda também é igual a h cortado L' vezes L' menos 1. Tá? Então, temos duas possibilidades. Quer dizer, isso tem que ser igual a isso, né? L vezes L' mais 1 tem que ser igual a L mais 1, perdão. É igual a L' vezes L' menos 1. Tá? Temos duas possibilidades. Ou L' é igual a L mais 1. Isso aí não pode, porque L', o de baixo, não pode ser maior que L. Tá? Então, esse aqui não pode, essa solução não pode. E a outra solução seria que, vou subir um pouquinho aqui, que L' for igual a menos L. E essa é a solução ok. Então, L' igual a menos L. Né? Porque se eu substituir aqui, por exemplo, L vezes L mais 1, isso vai ser igual a L', que é igual a menos L vezes menos L menos 1. Se eu tirar o menos com menos, isso aqui vai dar L vezes L mais 1. Tá? Então fica igual. Então, como ficaria agora a minha escada?
a minha escada vai ficar mais ordenada. Eu sei que o termo de baixo, o mais baixo, vai ser igual a L' vezes H cortado, mas L' é igual a menos L, então aqui eu vou ter menos LH cortado. Isso vai subindo de H cortado em H cortado, né? Aqui o primeiro vai ser menos L mais 1, todo vezes H cortado. E assim vai subindo até chegar aqui o penúltimo, por exemplo, L menos 1 vezes H cortado. E aqui o último, L vezes H cortado, né? Então aqui temos, digamos aqui, temos Nzão, vamos chamar, Nzão valores, né? Os autovalores, esses aqui são números, né, multiplicados por H cortado. Os autovalores de LZ, né, esses daqui, eles são um número M vezes H cortado, né? Todo número M vezes um H cortado, onde esse número M vai ser igual a menos L mais 1, e assim até L menos 1 e até L. E aqui, né, temos Nzão valores possíveis desse Mzinho. Então, ele vai ser igual a um número N inteiro sobre 2, né? N é um número inteiro. Então, ele ou ele é um inteiro, ou ele é um semi-inteiro. Não sei como é que escreve isso aqui em português. Inteiro. Um semi-inteiro ou um inteiro. Então, as autofunções elas estão caracterizadas pelos números L e M, né? Então, eu escreveria uma autofunção e seus números L e M, que caracterizam essa autofunção, de tal maneira que o operador L quadrado em FLM vai ser igual a H cortado ao quadrado vezes L, vou colocar decentemente, vezes L mais 1, vezes a autofunção FLM, né? E o operador LZ na mesma autofunção, né? Eles têm autofunções simultâneas, ambos, vai ser igual a H cortado vezes aquele número M vezes a autofunção, onde ele pode ser 0, pode ser 1 sobre 2, pode ser 1, pode ser 3 sobre 2, e assim, de meio em meio, pode ir aumentando esse L, né? Porque L é um inteiro ou um semi-inteiro. E M vai depender de L. M vai ir de menos L até L, né? Então, aqui temos 2L mais 1 possíveis valores de M. Tá? Algumas pessoas gostam de representar esse resultado através do diagrama seguinte. Está ficando ruim. Digamos, aqui temos o eixo Z, o eixo LZ, LZ, LX e aqui LY. E aqui temos uma esfera. Vamos ver se eu consigo desenhar decentemente essa esfera.
Bom, mais ou menos. Tá? De tal maneira que no eixo LC aqui, temos os possíveis... Aqui vamos fazer um exemplo, né? É o exemplo para L igual a 2. Tá? Para L igual a 2, temos possíveis valores de M, seriam menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Então aqui, ó, LZ, em LZ colocamos 0, ou 1, ou 2. E aqui menos 1, menos 2. Tá? Aqui, essas setas que eu vou desenhar aqui, nessa esfera, elas representariam o momento, o possível momento angular, tá? Eu vou colocar com outra cor melhor. Vamos mudar a cor aqui. Vamos ver se eu consigo pegar um verde. Estou conseguindo trocar, ok? Tá vendo? Não consigo trocar. Vamos no roxo mesmo. Então aqui esse cara, ele representaria o vetor momento angular. Então teríamos um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Tá? Suponha que está todos bem do mesmo tamanho, todos eles. Aí está torto, mas tudo bem. Esses vetores, esses roxos aí, eles todos têm a mesma longitude, né? O módulo dele vai ser igual a raiz quadrada dele vezes ele mais 1, né? E isso em unidades de h cortada. Tá? E suas componentes no eixo Z seriam os valores permitidos de M. Né? Aqui temos M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0, M igual a menos 1, M igual a menos 2. Né? Uma coisa evidente é que você não pode alinhar a direção desse momento angular para que aponte na direção LZ. Tá? Você não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque você não pode simplesmente mover os eixos de tal maneira que LC aponte na direção do vetor momento angular. Por que você não faz isso? Por que você simplesmente não roda esse cara de tal maneira que aponte nessa direção aqui? Tá? Para fazer isso, você não pode, porque para fazer isso você precisaria conhecer as três componentes. Você precisaria conhecer LZ, LX e LY. Tá? Mas o princípio de incerteza, ele diz que não é possível conhecer essas três componentes simultaneamente. Isso é impossível, né? Porque eles não comutam, os operadores respectivos não comutam. E pior ainda, uma partícula, você não pode dizer que uma partícula ela tem, vou mudar a cor aqui, simplesmente um determinado vetor momento angular. Você não pode dizer que a partícula tem esse determinado momento angular, pois se você conhece LZ, né, é um valor bem definido, então Lx e Ly, eles não estarão, se isso aqui é bem definido, Lx e Ly, né, Lx e Ly não serão bem definidos pelo princípio de incerteza, né? Então, aqui nesse desenho, esse vetor momento angular pode causar confusão. Ao invés de ele apontar em uma direção fixa, né? Ele deve ter a possibilidade, e aqui sempre você desenha uma circunferência em cada um deles. Aqui, aqui, aqui e aqui, né?
Então, se a componente, por exemplo, para m igual a 2, aqui, está bem definida essa componente Lz, então Lx e Ly não estarão bem definidas. Então, aqui, vou mudar para outra cor, vamos ver se isso aqui serve. Então, esse vetor aqui, ele poderia apontar para qualquer desses lados aqui, com a mesma latitude. Aqui, e aqui por trás, olha. Nesse cone aí, fazendo um cone. Onde, apesar de você ter o M igual a 2, né, bem definido, o Lz, você não terá bem definido Lx e Ly, né, para esse M igual a 2. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham ficado impressionados, pois a partir de puros, um método puro algebraico, né, e começando com relações de comutação fundamentais para o momento angular, temos determinado os autovalores de L² e Lz, sem a necessidade de conhecer as autofunções. Olha, encontramos os autovalores, de maneira que não precisamos das autofunções. Então agora a partir de agora, vamos tentar encarar esse problema de encontrar essas autofunções. E só para você saber aonde vamos chegar, eu vou antecipar já que essas autofunções, né, vamos mudar a cor para branco. Essas autofunções, né, que tem esses valores aqui que a definem, elas são iguais aos harmônicos esféricos, tá? As autofunções de L2 e Lz, elas são iguais aos harmônicos esféricos, aos quais chegamos, né, através de um método completamente diferente. E é por isso que eu escolhi as letras L e M. Agora eu posso dizer a vocês que porque os harmônicos esféricos eles são ortogonais, tá? Entre eles são ortogonais porque eles são autofunções dos operadores do operador hermitiano L² e Lz. E esses operadores, eles são autofunções desses operadores que são hermitianos, que pertencem a diferentes autovalores. Então vamos encontrar essas autofunções. Autofunções de momento angular. Primeiro que nada, precisamos reescrever Lx, Ly e Lz em coordenadas esféricas. Tá? Bom, vamos lembrar que o momento ele tem uma componente x, componente y e componente z. Então, o operador momento vai ser igual a menos IH cortado, derivada em função de x, derivada em função de y, derivada em função de z. E esse cara aqui é o operador gradiente. Então, o momento angular, que sabemos que é igual a R, produto vetorial, o momento linear. Então, daqui podemos encontrar o operador momento angular vai ser igual a menos IH cortado, né? Eu vou substituir aqui esse cara aqui, estou substituindo esse aí, vezes o vetor R, produto vetorial, o gradiente. E o gradiente em coordenadas
esféricas, ele está dado pela seguinte expressão. O gradiente, eu não vou demonstrar isso, vai ser igual a R chapeuzinho, derivada em função de R, é vetor unitário radial, né? Estava tentando lembrar. Vezes θ chapeuzinho, o vetor unitário do ângulo θ, 1 sobre R, derivada em função de θ, mais o vetor unitário na direção φ, vezes 1 sobre R seno de θ, derivada em função de φ. Esse é o gradiente em coordenadas esféricas. E o vetor Rzinho é igual ao módulo dele vezes o respectivo vetor unitário. Tá? Então, o operador momento angular vai ser igual, vou substituir aí esses valores, menos IH cortado, né? Ele fica aqui, vezes Rzinho, que seria R chapeuzinho, produto vetorial, o gradiente, que está aí, R chapeu, derivado em função de R, mais θ chapeu, 1 sobre R, derivado em função de θ, mais φ chapeu, 1 sobre R seno de θ, derivada em função de φ. Legal. Então, isso vai ser igual a menos IH cortado vezes Rzinho. Esse com esse vai ser R chapeu, produto vetorial R chapeu, vezes a derivada em função de R, mais R chapeuzinho, produto vetorial θ, tá? Estou multiplicando agora isso por isso, o R com esse R e esse se anulam, né? Fica 1, e o R chapeu multiplica ao θ chapeu, e vezes a derivada em função de θ, mais agora esse com esse. O R também agora novamente se anula, e vai ter R chapeu vezes φ chapeu, tudo vezes 1 sobre seno de θ, vezes derivada em função de φ. Tá? E aqui eu preciso saber a que são iguais essas relações aqui. Tá? Então, para isso, eu vou aqui graficar o vetor aí em coordenadas esféricas. Tá? Aqui eu vou colocar o eixo C, o eixo X, ZX e Y. Então, suponha que o ponto está aqui. Então, traçamos um traço desde a origem até o ponto. Aqui fazemos a projeção no plano X, Y. Esse ângulo aqui é o θ. Aqui temos o ângulo φ. Então, aqui estaria em essa direção o vetor unitário R chapeu. O θ chapeu seguiria, né, a direção de θ. Θ chapeu forma um ângulo de 90 graus com R chapeu. O φ chapeu seguiria a direção do ângulo φ. Φ chapeu. Então, eles três são perpendiculares entre si, tá? Então, como eles três são perpendiculares entre si, R produto vetorial R chapeu, ângulo 0, 0. Né? R chapeu produto vetorial θ chapeu, R, aí você aplica a mão direita, a regra da mão direita. R vezes θ vai dar igual a φ chapeu.
E R, produto vetorial φ, vai dar igual a menos θ chapéu. Aplique a regra da mão direita. Eu não estou colocando aí, mas é bem simples, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é zero, né? R θ chapéu é φ chapéu. R φ chapéu é menos θ chapéu. Então, temos que o momento angular, operador, né, momento angular, vai ser igual a menos IH cortado θ chapéu, derivada em função de θ, menos θ chapéu. Não, aqui era, perdão, aqui era φ chapéu, né? Que é esse cara aqui. Φ chapéu, derivada em função de θ, menos, né? Agora esse pedaço aqui. Θ chapéu, 1 sobre seno de θ, vezes derivada em função de φ. Legal. Só que agora eu vou passar esse cara novamente para as coordenadas, expressar ele nas as componentes Lx, Ly e Lz, tá? Então, para isso, eu preciso encontrar a que são iguais os vetores unitários θ chapéu e φ chapéu. Θ chapéu é igual a cosseno de θ, cosseno de φ, vezes I chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, vezes J chapéu, menos seno de θ, K chapéu. Eu não estou demonstrando isso, estou utilizando apenas, estou colocando aqui a expressão. Menos seno de φ, vezes I chapéu, mais cosseno de φ, vezes J chapéu. Tá? Então, vou substituir esse e esse aqui, aqui e aqui, tá? Então vou ter que o momento, o operador momento angular vai ser igual a menos I H cortado, vamos abrir um colchete aqui, vezes o φ chapéu, seria menos seno de φ I mais cosseno de φ J, vezes a derivada em função de θ, né? Menos, agora esse aqui, θ chapéu, que é maior, né? Cosseno de θ, cosseno de φ, vezes I chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, vezes J chapéu, menos seno de θ, K chapéu. Tudo vezes 1 sobre seno de θ, derivada em função de φ. Tá? E vamos fechar aqui, tá bem apertado aqui, né? Então, daqui, ó, identificamos tudo que tenha a componente I chapéu, e isso corresponde à componente X do momento angular, o operador, né? Seria menos IH cortado, isso vezes menos o seno de φ, tá? Menos, né? Agora esse pedaço aqui, cosseno de θ, cosseno de φ. A componente y do operador momento angular vai ser igual a I, H cortado, a y seria S com S. Aqui faltou uma derivada, né? Faltou esse cara aqui é derivada em função de... aqui tá tudo errado, calma aí, vamos apagar tudo. IH cortado, vezes menos o seno de φ, vezes derivada em função de θ, né? Faltou esse cara. E aqui também faltou bastante coisa. Cosseno de θ, cosseno de... Calma. O que eu vou fazer aqui? Esse cosseno de θ com esse seno de θ vai me dar uma cotangente de θ. Então, seria cosseno de φ vezes a cotangente de θ,
vezes a derivada em função de φ, tá? Ly vai ser bem parecido, menos IH cortado vezes cosseno, ó, tudo que tenha o J. Cosseno de φ vezes a derivada em função de θ, também menos seno de φ, e esse cosseno com esse seno vai dar cotangente de novo. Seno de φ vezes a cotangente de θ vezes a derivada em função de φ. E Lz vai ser mais simples, né? Esse cara aqui seria igual a menos IH cortado derivada em função de φ, tá? E como ficariam os operadores de escada agora? L mais ou L menos vai ser igual a Lx mais ou menos ILy. Eu vou substituir aqui essas componentes Lx e Ly que eu tenho aqui agora, né? Então, esse vai ser igual a IH cortado, tudo vezes é grande, né? Eu vou juntar assim, ó, esse com esse primeiro, tá? E vai ficar menos seno de φ menos ou mais menos, né? Mais menos I, né? Vezes o cosseno de φ, tudo derivado em função de θ, menos, agora esse com esse, né? Só que não esqueçamos isso e isso. Então ficaria assim, cosseno de φ, esse cara aqui, né? Esse cosseno de φ, mais ou menos I, que está aqui, esse pedaço aqui, vezes o seno de φ, isso vezes agora a cotangente de θ vezes a derivada em função de φ, tá? Mas eu tinha utilizado colchete, né? Agora sabemos que o cosseno de φ mais ou menos o I vezes o seno de φ é igual a exponencial mais ou menos I φ. E se eu multiplico essa relação, eu vou usar ela, né? Mas se eu multiplico ela por I, então eu vou ter que mais ou menos I, vamos multiplicar por mais ou menos I, vamos ter que I vezes o cosseno de φ, seria mais ou menos, né? Menos seno de φ, isso é igual a mais ou menos a mais ou menos I φ. Então, vamos substituir aí. L mais o L menos vai ser igual a menos IH cortado, tudo vezes mais ou menos a mais ou menos I φ, vezes a derivada em função de θ, menos a mais ou menos I φ, tudo vezes a cotangente de θ, derivada em função de φ. Tá? Colocamos a exponencial em evidência e temos L mais menos, vai ser igual a menos IH cortado a menos, mais menos, né? Mais menos I φ, isso vezes mais ou menos I derivada em função de θ. Aqui comi um I, aqui tinha um I, tá? Menos a cotangente de θ derivada em função de φ, tá?
Como ficaria isso? Então, agora coloco o mais menos i em evidência. Então, L mais ou menos vai ser igual a mais ou menos, é menos, né? Vou tirar menos IH cortado, vamos por partes. A mais ou menos I φ, coloco o mais ou menos mais o menos I em evidência e dentro vai ficar derivada em função de θ mais ou menos I cotangente de θ derivada em função de φ. Tá? Esse mais menos i com esse menos i vai dar igual a mais ou menos 1, seria h cortado então, vezes a exponencial e φ, tudo vezes derivada em função de θ, mais ou menos, e cotangente de θ derivada em função de φ. Tá? Esse seria o operador de escada. Tá? Em particular, podemos demonstrar, isso vai ser o seu problema 4.21, a parte A dele, podemos demonstrar que L mais vezes L menos, a partir dessa relação aqui, né, é igual a menos h cortado ao quadrado, derivada em função de t, derivada ao quadrado em função de θ ao quadrado, mais a cotangente de θ, derivada em função de θ, mais a cotangente ao quadrado de θ, derivada ao quadrado, em função de φ ao quadrado, mais i derivada em função de φ. Tá? E também podemos demonstrar, isso vai fazer parte do problema 4.21, a parte B, que o operador L quadrado vai ser igual a menos h cortado ao quadrado. Vamos ter aqui a seguinte relação. 1 sobre seno de θ, derivada em função de θ do seno de θ, derivada em função de θ. Isso mais, isso aqui está abaixo, né? 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada ao quadrado em função de φ ao quadrado. Tá? E o que acontece se aplicarmos esse operador L ao quadrado? L ao quadrado na autofunção LFLM. Isso vai ser igual a menos h cortado ao quadrado vezes o operador L quadrado. Estou escrevendo ele aqui. 1 sobre seno de θ vezes derivada em função de θ de seno de θ derivada em função de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ derivada ao quadrado em função de φ ao quadrado. Tudo isso é igual a vezes, né? Perdão, vezes FLM. E isso é igual aqui a autofunção de L quadrado, que tínhamos visto, que é h cortado ao quadrado vezes L mais 1 na autofunção FL de M. E essa, observe essa equação aqui, toda ela. Aqui vem assim, toda essa equação aqui, até aqui, né? Até essa parte aqui. É precisamente a equação angular. E FLM deve ser também autofunção
de LZ. Tá? Então, essa aqui já é a função angular, equação angular que vimos antes, para o caso de um potencial esfericamente simétrico, né? E para LZ, teríamos que LC aplicado na autofunção LFL de M vai ser igual a IH cortado, derivada em função de φ de FLM, e isso tem que ser igual a H cortado M, FLM, né? Então, vamos lá. Derivada em função de φ de FLM, passo esse IH cortado para o outro lado e vou ter que isso é igual a 1 sobre I, vai dar menos I. Tá? Esse H cortado com esse H cortado tinha se anulado, vai ser M vezes FLM. Né? Que mais? Então, e se eu derivo novamente derivada ao quadrado em função de φ ao quadrado de FLM, isso é igual a menos IM derivada em função de φ de FLM, né? Mas se isso aqui está aqui, é igual a menos IM FLM. Isso vai ser igual, então, menos I vezes menos I é menos 1. M ao quadrado, derivada... Não, aí já é esse cara aqui, né? FLM. Então, a derivada ao quadrado em função de φ ao quadrado de FLM, da autofunção, né? FLM é igual a menos M ao quadrado vezes FLM. E olha, essa aqui não é nada mais nem nada menos que a equação azimutal que vimos anteriormente. Então, esse par de equações, essas duas equações, já temos resolvido esse sistema, né, de equações. E como resultados apropriadamente normalizados, obtivemos os harmônicos esféricos. Os resultados foram os harmônicos esféricos. Né? Então, FLM não é nada mais nem nada menos que os harmônicos esféricos. Y, LM de θ e φ. Tá? E esses aqui são autofunções de L quadrado e LZ. Tá? Quando resolvimos a equação de Schrödinger pelo método de separação de variáveis, né, estávamos inadvertidamente construindo autofunções simultâneas dos operadores H hamiltoniano, L quadrado e LZ. Né? Pois eles podem ser autofunções, pois eles comutam. Autofunções simultâneas deles, né? Onde o hamiltoniano vezes psi é igual a energia vezes psi. L quadrado vezes psi é igual a H cortado ao quadrado vezes L mais 1 vezes psi. E LZ vezes psi é igual a H cortado M vezes psi. Né? Podemos também utilizar L ao quadrado para escrever a equação de Schrödinger de maneira compacta. Tá? Vamos ter que a equação de Schrödinger utilizando L quadrado vai ficar assim. 1 sobre 2mr quadrado menos h cortado, derivada em função de r. Isso aqui é a parte radial, né? R quadrado, derivada em função de r. Mais, e aqui tinha a parte angular imensa, né? Mas podemos
em vez de colocar toda essa parte angular, colocar simplesmente L quadrado. Tudo vezes psi mais o potencial vezes psi é igual a energia vezes psi. Psi é a função de onda. Há um final curioso nessa história. O método da teoria algebraica, aquele que recentemente acabamos de ver, do momento angular, ele permite que L e M eles tenham valores semi-inteiros. Quer dizer, ele pode ter valores 1 meio, 3 meios, 5 meios e assim, né? E o método de separação de variáveis, aquele anterior, ele somente admite autofunções de valores inteiros, né? Poderíamos pensar que estes semi-inteiros eles seriam falsos, mas verificaremos na seguinte aula que eles são de muita importância. Bom, antes de passar ao seu dever de casa, vamos demonstrar aquela relação que tinha ficado pendente, tá? Era que L ao quadrado aplicado na função, na autofunção do topo, era igual a h cortado ao quadrado vezes L mais 1, tudo vezes a autofunção do topo, tá? Esse daqui. A função de parte de baixo, o limite de baixo, vai ficar como tarefa para vocês, tá? Então, vou partir dessa expressão aqui. Vou pegar o operador L mais ou L menos e vou multiplicar pelo operador L menos ou L mais. E isso é igual a L mais ou L menos é igual a Lx mais menos I Ly. Isso vezes Lx menos mais I Ly. Então, vamos multiplicar membro a membro. Vou ter Lx ao quadrado mais ou menos esse com esse vai dar I Ly Lx menos mais I, agora esse com esse, Lx Ly e agora esse com esse. Menos com mais, quer dizer, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Então, nas duas situações dá menos, e com i dá menos 1. Então, menos 1 é mais 1. Então, ficaria apenas mais Ly ao quadrado. Então, isso vai ficar Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado, mais ou menos. Eu vou colocar em evidência o i e vou ter dentro de parênteses Ly Lx menos Lx Ly. Isso é igual a o comutador de Ly e Lx. Isso sabemos que é igual a menos IH cortado Lz. Esse I com esse I dá menos 1, com esse menos dá mais 1. Então, isso vai ficar Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado, mais ou menos H cortado Lz. Tá? E eu vou somar e diminuir a mesma coisa. Lz ao quadrado menos Lz ao quadrado. Isso é zero, né? Então, somando e tirando a mesma coisa. Mais menos H cortado Lz. Essa parte aqui é igual a L quadrado. Então, eu vou deixar, esse aqui era igual tudo a L mais menos vezes L menos mais. Então, vou deixar o L quadrado sozinho. Isso vai ser igual a L mais menos vezes L menos mais. Esse cara passa para o outro lado, todo ele, tá? Passa para o outro lado assim, mais Lz ao quadrado menos mais H cortado Lz, tá? Então, eu vou aplicar
esse L quadrado, mas eu vou só pegar das possibilidades, tá? A de baixo seria L menos L mais LZ ao quadrado mais H cortado LZ. E vou aplicar isso em F do topo, tá? Para obter essa relação aqui. Então, seria L quadrado em F do topo vai ser igual a L menos L mais em F do topo, mais LZ vezes LC em F do topo, mais H cortado LZ em F do topo. E se vocês lembram da autofunção do topo, tinha autovalor igual a LH cortado, de tal maneira que se eu aplicava o operador de subida em F do topo, isso ia dar zero, né? E o operador LZ em F, aqui é topo, né? Do topo, isso é igual ao respectivo autovalor LH cortado F do topo. Então, essa parte aqui é zero. Essa parte aqui é LH cortado F do topo. E aqui também, LH cortado F do topo. Então, como é que fica? L quadrado F do topo é igual a L menos L mais F. Ah, não. Essa parte aí já era zero, né? F do topo é igual a LZ vezes LH. Eu vou tirar o LH cortado para fora. Vai ficar LZ F do topo mais LH cortado ao quadrado F do topo, né? Isso aqui novamente é LH cortado F do topo. Então teríamos que L quadrado F do topo é igual a L quadrado H cortado ao quadrado, que eu coloco em evidência, e vai, não é L quadrado, não, é L, H cortado ao quadrado vezes L, tudo isso vezes um deles, tudo vezes L aqui, e aqui temos H cortado ao quadrado L, mais 1, então, tudo vezes F do topo, né? E isso era o que queríamos demonstrar, né? Tá aqui, tá? Para o F do baixo, F de baixo, também a relação é parecida, né? L quadrado F de baixo vai ser igual a H cortado ao quadrado L' vezes L' menos 1 F de baixo. Isso aqui vai ficar para você demonstrar, tá? Então, agora sim vamos aos seus exercícios. Dever de casa. Vamos mudar aqui a cor. Problema 419. Começando pelas regras de comutação canônica, né? Aquelas de posição e momento, demonstre essas propriedades aqui, essas relações de comutação. Use os resultados anteriores, esses aí, para obter essa relação diretamente desses daqui, tá? Calcule o comutador de LZ e R quadrado, de LC e P quadrado. Mostre que o hamiltoniano, dado por essa expressão, ele comuta com as três componentes de L, do vetor L, né? Lx, Ly, Lz. Dado que o potencial ele depende apenas de R. Então, esses operadores aqui, eles são observáveis, mutuamente compatíveis, né? Problema 4.20 mostre que para uma partícula em um potencial aqui que depende de R, a taxa de variação do valor esperado do momento angular orbital, L, é igual ao valor esperado do torque, né? A taxa de variação do valor esperado do momento angular orbital L é igual ao valor esperado do torque, né? Onde esse torque ele está dado por essa relação aqui. Este seria o análogo rotacional, dessa vez, do teorema de Ehrenfest.
tá? Mostre que a derivada do valor esperado do momento angular orbital em função do tempo é igual a zero para qualquer potencial esfericamente simétrico. Esta é uma das relações quânticas de conservação de momento angular, né? Problema 4.21, mostre essa relação, é aquela que eu tinha falado para vocês. Mostre essa relação do L mais L menos a partir dessa daqui, né? Tá? A dica é que você use uma função de teste, onde você aplica esse operador, né? Mostre que L quadrado é igual a essa expressão aqui, isso a partir de LZ e dessa relação aqui, tá? Problema 4.22, aí a pergunta é, o que é esse aqui? L de subida, operador de subida aplicado em YLL. E B, use essa expressão anterior e estrelinha, né? Estrelinha é essa daqui. E o fato de que LC em YLL é o autovalor vezes Y em LL para determinar Y a autofunção, né? Determine a constante de normalização anterior, né? Por integração. Problema 4.23. Supondo esse harmônico, conhecendo esse harmônico esférico, né? Aplique o operador de subida para encontrar o seguinte, o Y22. Tá? E para terminar, problema 4.24, dadas duas partículas de massa m, elas são coladas nas extremidades de uma barra de longitude A e de massa, a barra, né, de massa desprezível. Esse sistema ele pode rodar em 3 dimensões em volta do centro da barra, né? Mas o centro ele é fixo. Mostre que as energias permitidas desse rotor rígido estão dadas por essa expressão aqui, onde n pode ter esses valores aqui, são inteiros positivos. Quais são as autofunções normalizadas para esse sistema? E qual é a degenerescência do nível n para esse sistema? Então tá.